Bom dia, 7FA e 7FB. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de geografia, tá? Vamos falar agora um pouco sobre as migrações internas no Brasil. Migração, tá? É sair de um estado, de uma região para outra. Já falei para vocês na aula passada. E aqui no Brasil a gente tem muito disso, principalmente do Nordeste para a região sul e sudeste, principalmente para a região sudeste. Muitos nordestinos, né, vinham, hoje não muito mais, né, porque aí as cidades estão se desenvolvendo, mas muito tempo eles saíam do Nordeste devido à seca, devido à falta de trabalho, falta de perspectiva, aí eles vinham para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, tá? Eles vêm em busca, né, de melhores condições de vida, melhores nível de estudo, tá? Então aqui as imigrações, né, as migrações, tá, que é dentro do próprio território brasileiro, de um estado para o outro, está relacionada a fatores econômicos e sociais, quer dizer, a busca de emprego, de melhores condições de vida, né? Um dos primeiros fatores, né, do deslocamento de grande massa, isso ocorreu no século XVIII, né, que foi na época do ciclo do ouro, né, que muita gente foi para a região das Minas Gerais em busca de ouro, para tentar melhorar de vida. Mais tarde, nós tivemos aí o inverso, foram para o norte do Brasil, principalmente ali para a região da Amazônia, tá? Foi devido ao ciclo da borracha. Então, muitos se deslocaram, principalmente do Nordeste, vão em direção à região norte, mas isso foi na época do ciclo da borracha. Bem, o grande polo de atração, como eu já falei para vocês, sempre foi a região sudeste. E o estado que mais recebe números de migrantes é o estado de São Paulo, tá? Devido à sua industrialização. Isso aí, quando uma pessoa sai do campo e vai para a cidade, nós falamos que é o êxodo rural. Então isso ocorre até hoje, né? Devido que a mecanização do campo. Então, muitas máquinas estão sendo utilizadas agora no campo, né? Colheitadeira, plantadeira. Então, os antigos, vamos dizer assim, trabalhadores, eles perdem o seu trabalho, porque eles são substituídos pela máquina. Aí eles vêm para a cidade em busca de melhor condição de vida. Mas já viram que chegando aqui, eles não vão encontrar como é que se diz? Trabalho, porque eles lá estão acostumados a plantar, colher. Aqui na cidade vai fazer o quê? Vai trabalhar na construção civil, né? Vai trabalhar nessas atividades menos, assim, burocráticas, tá? Bem, as imigrações internacionais aqui do Brasil. Imigrante é aquele que sai do seu país e entra no outro, tá? Então, os primeiros europeus que chegaram aqui, obviamente, foram 1.500 portugueses. Aí, entre os séculos 19 e 20, outros grupos chegaram aqui, os italianos, os alemães, espanhóis, né? E no século XX também veio os asiáticos, né? Nos últimos anos, houve um aumento de grupo de estrangeiros que chegam ao Brasil. Por que essa gente sai do seu país, né, e vem para um outro? Principalmente pelas guerras, né? Que a gente vê ali no caso da Síria, no caso da Palestina, né? Gana, Angola. Então as guerras expulsam as pessoas dos seus países. Aí eles vêm para cá, tá? O número de brasileiros no exterior está diminuindo, né? Segundo a estimativa do Ministério da Relação Exterior do Brasil. Os 5 países onde moram mais brasileiros emigrantes são os Estados Unidos, o Paraguai, o Japão, o Reino Unido e Portugal. Bem, a população brasileira, ela está... O crescimento vegetativo, o que a gente está vendo? A população está crescendo, mas o crescimento vegetativo está diminuindo. A população continua aumentando, mas o seu crescimento vegetativo está diminuindo.
Por que está ocorrendo isso? Porque hoje em dia, muitas pessoas, né, casam tarde, aí procura ter menos número de filhos. Antigamente não, as famílias eram numerosas, né? Vocês devem ver, assim, os avós, bisavós, né? Tinha 10, 12 filhos. Hoje é um filho só. E outra coisa que contribui para o crescimento, a diminuição do crescimento vegetativo é a modernização da economia brasileira. A partir da década de 70, o país aumentou o seu processo de industrialização, né? E com isso as atividades que eram realizadas manualmente, como no caso que eu falei do camponês, né? Ele vai ser substituído pela máquina. Então ele vai sair dali em busca de outros trabalhos, né? Outro processo, como eu já falei, né? Antigamente, um grande número de filhos representava assim, uma maior quantidade de mão de obra. Hoje é o contrário. Um grande número de filhos representa o quê? Mais custo para criar esses filhos, tá? Ali eu quero que vocês deem uma olhada na página 28, a gente tem um gráfico mostrando aqui a evolução da taxa média e geométrica do crescimento anual. Vocês vão ver que entre a década de 1950 a 1960 houve o quê? Um crescimento elevado da população. Aí, à medida que as décadas, os anos vão passando, a gente vai vendo o quê? Que esse crescimento vegetativo está diminuindo, tá? Outra coisa de importante, a distribuição da população brasileira. Ela está distribuída de maneira desigual. Se vocês olharem ali no mapa da página 29, vocês vão ver que a maior concentração populacional está aqui, na região sul e sudeste. E também ao longo do litoral nordestino, mas a concentração maior é sul e sudeste, ok?